Olá, meus amigos. Direito Civil para Iniciantes. Você já ouviu falar da chamada obrigação natural? Natural ela não é, hein? Ela é imperfeita também, ela não é. Ai, 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 ai. Vamos falar hoje de obrigação natural. Então, isso aqui é direito civil para iniciantes, geralmente para aquele direcionado aqui para o aluno da graduação, tá? Para que ele entenda, se ele está tendo uma dificuldade na aula, é um dever meu como professor, mais de 20 anos de obrigações aqui, direito civil, e lecionando obrigações, contratos, responsabilidade civil, direitos reais, eu aqui passar um pouquinho desse meu conhecimento. E é isso que eu vou fazer hoje, falando de obrigação natural. Fica comigo que você vai ver o que é uma obrigação natural. Meu nome é Leonardo Agostini, para quem não me conhece, sou um professor de Direito Civil há mais de 20 anos e também advogado aí que atua há mais já 25 anos, se contar com estágio e tudo o seguinte. Então, estou aqui para tentar ajudar a resolver problemas. Obrigação natural. Você já ouviu falar dela? Se você está lá na sua graduação, você obviamente viu o professor cobrando obrigação natural. Então, para você entender obrigação natural, você tem que diferenciá-la da chamada obrigação civil. E para quem não acompanhou obrigação civil, eu tenho uma aula só sobre isso, de obrigação civil aqui no canal. Não deixa de assistir. Por quê? Porque eu digo lá que na obrigação civil eu tenho os 3 elementos básicos para a criação de uma obrigação. Eu tenho as partes, que são determinadas ou determináveis, eu tenho o objeto, que é a própria prestação, o comportamento do devedor, não deixa de olhar aquela aula, então se você não viu ela, já dá uma assistida antes até daqui de entender a obrigação natural, para essa aula, volta para a obrigação civil e depois assiste a obrigação natural, dá esse pause aqui, e depois ainda... além disso, partes de objeto, que é o comportamento, nós temos aquilo que diferencia a obrigação perfeita civil dessa obrigação imperfeita, que também é chamada natural, que é o vínculo jurídico. Então, o que acontece lá quando eu estou explicando o que é uma obrigação civil, a obrigação perfeita, eu estou falando, olha, se eu tenho uma parte, se eu tenho um objeto lícito, uma prestação possível, determinada ou determinado com conteúdo econômico, eu tenho aqui um vínculo jurídico criado por lei ou então pela vontade das partes, geralmente as obrigações são criadas pela vontade das partes, então eu tenho o quê? Uma obrigação perfeita. Eu manifestei minha vontade, quis me vincular com aquela pessoa, agora eu sou obrigado a me comportar daquela maneira. Eu, como advogado, vou prestar o serviço. Você, como dentista, vai prestar os serviços. Você, como arquiteto, vai desenvolver o projeto. Você está obrigado a executar aquele projeto sob pena de sanção. Então, o que é que vincula, o que é que daí vai diferenciar a obrigação civil dessa obrigação que nós estamos falando, que é a obrigação natural, é a força aqui do vínculo jurídico. Se o vínculo jurídico existe e é válido, nós temos uma obrigação perfeita que autoriza o credor a buscar no patrimônio do devedor aqui a satisfação da obrigação e depois ajuizar a ação. Já na obrigação natural, não. É aquela que nós dissemos lá, você vai ver nos manuais, que é uma obrigação sem ação. É aquela onde existe o débito, que os alemães chamam de Schuld, mas não existe a responsabilidade, que os alemães também falam, do Haftung, que na realidade aqui é um desmembramento, é uma divisão do próprio vínculo jurídico. Os alemães estão aqui falando, quando eu crio uma obrigação, eu tenho um débito. Se eu descumpro essa obrigação, eu automaticamente crio a responsabilidade de reparar, ou a responsabilidade de fazer com que eu tenha que cumprir aquela obrigação. Então, aqui eles estão só analisando o vínculo jurídico. Então, a obrigação natural pode ser conceituada da seguinte forma, senhores. Vejam aí quem está na minha tela. Obrigação natural é aquela obrigação despida de garantia. É um tipo anômalo de obrigação, por isso chamado pelos alemães de obrigação também chamada de imperfeita. Então, se o professor quiser fazer uma pegadinha e falar, o que é obrigação imperfeita? Ele está falando da obrigação natural, não se desespere na sua aula. Então é aqui, é um tipo anômalo de obrigação, também chamado pelos alemães de obrigação imperfeita, que não autoriza o credor a buscar no patrimônio do devedor o crédito que lhe é devida. E então, em poucas palavras, digo eu, esse conceito meu, é obrigação sem garantia, sem sanção, sem ação para se fazer exigível. E olhando então sobre a eficácia, é obrigação aqui sem eficácia. Então, senhores, primeira informação importante é,
A obrigação natural é também chamada de obrigação imperfeita. Se é imperfeita, é porque não tem um vínculo jurídico válido, ou o vínculo jurídico até se esmoeceu, adoeceu, como nós já veremos nas fontes das obrigações imperfeitas, ele se esmoeceu e eu não estou mais autorizado a buscar no patrimônio do devedor aquilo que eu queria, que é aqui o resultado, o cumprimento forçado da obrigação. Nas obrigações naturais, eu tenho que esperar que ele cumpra espontaneamente. Se ele não cumpre, eu não posso ajuizar uma ação. E aqui o melhor exemplo, já eu vou falar já das fontes, é o da dívida prescrita. Você que é advogado iniciante já deve ter visto isso. Vejam lá, eu tenho uma dívida que pode ser cobrada em um determinado tempo. Imaginem lá que eu tenho uma ação de indenização contra alguém e o prazo, se são duas pessoas físicas, não tem relação de consumo, não tem nada, é o prazo de 3 anos, artigo 206, inciso 5º, lá do Código Civil, né? Parágrafo 3º, inciso 5º, se não me engano, e não me falha a memória aqui, mas você vai conferir lá no Código Civil. Pois bem, lá no artigo 206, estamos estabelecendo prazo de 3 anos para ajuizar uma ação. Se passou os 3 anos, o indivíduo bateu meu carro, tinha que reparar, tinha que pagar o conserto do carro, não pagou? A partir do momento em que passou seus 3 anos, o meu direito ali de ação prescreveu. Então ele tinha um vínculo jurídico que nasceu com a batida. Ele tem que me indenizar. Então era uma obrigação perfeita. A obrigação de reparar o dano. Só que eu não ajuizei a ação nos 3 anos. E então esse indivíduo fez o quê? Com que eu fiz o quê? Eu perdesse, eu dormi no ponto, eu perdi o meu direito de acionar. Então eu dependo agora dele cumprir essa obrigação espontaneamente. Porque se ele não cumpre, automaticamente eu não tenho o direito de acioná-lo na justiça, porque prescreveu. Adoeceu, o vínculo jurídico passou a existir. É como se existisse ali uma doença. Ele está perfeito, tomou uma grande gripe, que é a prescrição, aquela gripe, o Covid, né? Veio o Covid e matou quase ele. A Covid não matou, mas deixou bem, quase mortinho. Por que não matou? Porque se ele vier, o devedor vem e paga espontaneamente, ele não pode repetir, segundo o artigo 884 Código Civil, como nós veremos. Então é isso. Aqui, na obrigação imperfeita, nós não temos a possibilidade de acionamento judicial. Então, assim, nós dizemos lá, os professores vão dizer que existem várias fontes, né? Algumas fontes, ou 2 ou 3 fontes, de obrigação natural imperfeita. Vamos ver a primeira delas. Existem aquelas obrigações que sempre existiram como obrigações naturais. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, dos jogos entre amigos, que está lá nos artigos 814 do Código Civil. Antes de apresentar uma decisão, para você ver como isso se aplica na prática, senhor, se aplica na prática, para os senhores não acharem que o professor está dando isso, mencionando e não serve para nada, né? Para quem é um advogado novo, falando, não pode nem assistir essa aula, que bobagem, obrigação natural não serve para nada. E ela serve assim, vocês vão ver aqui que eu trouxe uma decisão judicial sobre o assunto. Pois bem, dívida de jogo. Se você não assistiu, vai lá assistir a aula, depois termina agora, termina essa aqui. Continua para você não perder o raciocínio. Termina essa aqui, aí vai lá no final, vai ter o card aqui sobre a aula, volta lá para falar da obrigação civil. Eu falei que existem obrigações, eu falei de dívidas de jogos, e eu falei que existem vários tipos de jogos no nosso mundo jurídico. Então você tem que diferenciar. Aqui, quando eu estou falando de obrigação imperfeita, obrigação natural, o melhor exemplo é aquela dívida de jogos de aposta entre amigos. Então aqui eu vou diferenciar alguns tipos de jogos. Existem diversos tipos de jogos aqui no nosso mundo jurídico. Eu estou falando do Brasil, tá? Falando do Brasil. Quais tipos de jogos? Aqueles que são autorizados por lei. Então é o jogo lá da Caixa Econômica, das loterias estaduais, esses são autorizados pela lei, hoje as bets aí, né, com a nova lei das bets, então esses são autorizados pela lei, cria vínculo jurídico, se você apostou, acertou, quem está patrocinando aquele jogo tem que te pagar. Existem alguns jogos que não são autorizados por lei, mas são no mínimo tolerados pela sociedade, que são os jogos entre amigos. Eu tenho certeza que vocês aí, eu tenho muitos amigos que gostam de pôquer, né? Alguns velhinhos que gostam daquele carteadinho, gostam do jogo de damas, do dominó na praça, enfim, se está jogando ali, apostando R$10, R$15, R$20, não estão cometendo nenhum ilícito. Não tem que falar, não, vamos prender os velhinhos na praça. Não vamos prender os velhinhos na praça, tá? Vamos deixar eles jogarem. Eles estão jogando, não estão prejudicando ninguém. Então são jogos tolerados pela sociedade. E além deles, existem os jogos proibidos, que lá dei do exemplo, por isso que eu digo da outra aula, dei como exemplo o jogo do bicho. O jogo do bicho é proibido. Existe? Claro que existe. Toda cidade tem o jogo do bicho, mas ninguém pode acionar a justiça
para cobrar do bicheiro, e também eu acho que seria meio que um suicídio, né? Cobrar do bicheiro, da milícia aí, esse jogo, mas enfim, para cobrar do jogo do bicheiro, aqui o valor da aposta que não foi paga, tá? O Estado não tolerará porque é um jogo proibido. Pois bem, quando eu estou falando de obrigação natural, eu estou falando dessa que nasceu como uma obrigação natural. Então são esses jogos de apostas, o jogo entre amigos, está ali, para quem quiser acompanhar pelo código, está o artigo 814 seguintes, que são dos jogos de aposta, falando dos jogos legais e também desses jogos tolerados. E aqui eu trago um exemplo aqui, ó, de uma cambial aqui de São Paulo, né? O indivíduo deu cheque, né? Emitiu aqui uma dívida de jogo, mas aí aqui o que acontece? Essa ação aqui ela era tolerada, mas, assim como obrigação natural, é tolerada, mas não autoriza a ação judicial, porque é uma obrigação natural. Vejam só, aqui, cambial, cheque, emissão de pagamento de dívida de jogo, ausência de permissão legal para a sua prática. Dívida o quê? Inexigível em juízo. Ação declaratória improcedente. Aqui, ação declaratória procedente, quer dizer, não pode me cobrar. Então, aqui o que é importante para você ficar fixado? Lá na outra aula eu falei, ó, o objeto do jogo do bicho é ilícito. Ele é ilícito, então eu não posso nem cobrar porque ele é ilícito. Aqui, eu não posso cobrar porque não existe um vínculo jurídico válido. Esse jogo é tolerado, eu autorizo que ele exista na sociedade, ninguém vai chegar com o cacetete lá bater nos velhinhos, vai fechar a casa de um amigo que está jogando um poker contra os 4 amigos, mas apesar de ser tolerado, eu não autorizo que você vá na justiça para cobrar a dívida do jogo. Por isso que disse aqui que a cobrança é inexigível. Agora vejam que interessante. A mesma lei que fala você não pode ir cobrar de mim, ela fala, se o indivíduo pagou espontaneamente, ele não pode recuperar, que é o que você vai ver aqui da característica dessa ação, que é o devedor não pode repetir o indébito. Se ele chegou lá, artigo 882 do Código Civil, se esse devedor do jogo, ele chegou e te pagou espontaneamente, pagou lá no dia do jogo, tá? Ou então depois você cobrou dele por fora, 1 semana depois, 2 semanas depois, 3 semanas depois, 10 anos depois, estava até prescrito, tá? E ele foi assim, te pagou, e depois o filho dele alerta, ó, tô fazendo direito, eu sei que isso é uma obrigação aqui que não pode ser ajuizada a ação. Ele pede para você devolver? Não pode devolver, porque o devedor, um dos principais efeitos da obrigação natural é não repetir o indébito. Eu não posso, como devedor, exigir que você me devolva o dinheiro, porque você me pagou. Se você me pagou, você tinha um dever aqui moral, um dever ético, quem sabe, né, de pagar. Se você me pagou, eu não posso aqui, como devedor, pedir que você me devolva, porque aquele pagamento foi considerado válido. Por isso que a obrigação natural é importante. Veja, ela é exceção, ela não cria um vínculo jurídico válido, ela não autoriza o devedor, e daí já estou indo aqui para o final, ó, o principal efeito é tirar a ação do devedor. Tá? O segundo efeito, já vou explicar isso, é a oposição de exceções ao crédito do credor e, além disso, mas o principal que eu estou falando agora é o devedor não pode repetir o indébito. Então é isso que é importante no caso do jogo aqui que é tolerado. Eu tenho uma obrigação imperfeita, que é a obrigação natural, ela não me autoriza a ajuizar uma ação, mas me autoriza, se recebi o pagamento, a não ter que devolver o dinheiro, porque ela existe, só não autoriza a provocação do judiciário, e além disso eu posso também, eventualmente, propor exceções ao crédito do devedor, se forem as mesmas pessoas, mesmo credor e mesmo devedor. Então é importante você definir isso. Continuando com fontes aqui, então, voltando só um pouquinho, ó. Qual é? Primeiro ponto. Fontes, aquelas que sempre existiram como obrigações naturais. Essa dívida do jogo aqui, que é uma dívida tolerada, um jogo tolerado. Além disso, aquelas obrigações que eram civis, mas se degeneraram no curso da história, perdendo sua força cogente. O exemplo que eu dei no início. Aqui o exemplo da dívida prescrita. Hoje não existe mais, né? Se eu falar isso para aluno, o aluno não vai saber o que é, mas antigamente ele falava, deu cheque, o cheque tinha 6 meses para apresentação, 6 meses para cobrança, senão pela lei do cheque, né? Ele prescrevia o direito à execução, e daí você tinha que entrar teria que entrar com a monitora, enfim. Mas eu me vinculei por uma dívida, né? Eu me comprometi com você a pagar uma dívida. Então, eu criei lá um contrato de compra e venda de um objeto, do computador. Eu não paguei. Se eu não paguei e você demorou 10 anos para acionar, com certeza já prescreveu essa pretensão. Se ela prescreveu, aquela obrigação que era perfeita degenerou, o vínculo jurídico
degenerou. Se o vínculo jurídico degenerou, ela virou uma obrigação imperfeita, virou uma obrigação natural. Quer dizer que o crédito não existe mais? Não, o crédito ainda existe, mas o devedor só paga se quer. Eu não posso mais ajuizar a ação. Então, por isso que a segunda fonte é essas dívidas que eram perfeitas e viraram imperfeitas. Para a gente finalizar, então, espero que você tenha entendido, vamos lá, quais são os principais efeitos? O credor fica despido de ação. Se não tem vínculo jurídico, não tem ação. Segundo ponto, né, o terceiro eu também já expliquei, segundo ponto, direito do credor aqui, ou do devedor, opor exceções. Para finalizar aqui, você vai entender esse segundo ponto. Imagine que você tem lá, então, uma obrigação natural com seu amigo que não te pagou, né? Não te pagou aqui o devedor não te pagou a dívida do jogo, ok? Muito bem, você tem um crédito contra ele, só que você não pode ajuizar, então ele só paga se quiser, paga espontaneamente. De repente, esse teu amigo que está jogando com você é teu vizinho, e você, por uma desgraça da vida, vai lá e bate no carro dele e causa um prejuízo, lá de 5 mil reais. E esse teu vizinho também te devia 5 mil reais. Ele vem te cobrar, porque ele entra com ação aqui, uma ação de cobrança, falando, olha, o meu vizinho está aqui as câmeras de segurança, batendo no meu carro, enfim, ele até estava bravo porque eu não pagava para ele uma dívida de jogo, e ele foi lá bater no meu carro, tem que me ressarcir em 5 mil reais. Perfeito? Ele vai comprovar os vínculos jurídicos, o juiz teria aqui que reconhecer a responsabilidade e dar um título executivo aqui, uma sentença condenando você a pagar. O que você vai fazer quando ocorrer a execução? Na execução, você, agora que virou devedor, era credor de uma obrigação natural, como devedor de uma obrigação perfeita, uma sentença judicial, você vai opor uma exceção, uma defesa. Exceção é isso, é uma defesa, uma exceção ao crédito. Você vai falar, olha, apesar de ele ter um crédito de uma obrigação perfeita, que é a sentença, eu tenho com ele um crédito de uma obrigação imperfeita. Então eu quero que se compensem essas dívidas. E daí eu utilizo o instituto da compensação. Isso é possível? Perfeitamente possível. E ele não vai poder cobrar de mim, até porque seria uma injustiça, né? O devedor do jogo, se eu não paga, e ainda vou ter que pagar o prejuízo que eu causei a ele indevidamente. Mas fui condenado. Então veja, aqui ele tem um título de crédito, que é aqui um título judicial, que vai ser compensado com uma obrigação imperfeita. Por isso a importância da obrigação imperfeita. Está aqui, então, os principais efeitos: credor sem ação. Esse devedor pode opor exceções ao crédito do credor e, além disso, o devedor, se pagou, não pode repetir o indébito. Muito bem, senhores. Espero que você tenha entendido aqui uma obrigação natural, direito civil para iniciantes. Posso dar outros exemplos depois e aprofundar mais, porque tem muitos exemplos legais sobre obrigações naturais. Mas se você está gostando, curta, compartilha, não deixa de comentar aqui, pô, professor, gostei da aula, puxa, que bacana, está me ajudando muito aqui na graduação, está me ajudando muito num caso. Se quiser dar um exemplo de obrigação natural, também ficarei feliz, porque eu vou agregando esse conhecimento e vou aqui aumentando aqui o conhecimento meu e de todos os meus amigos que me acompanham, não só aqui, também me acompanham lá no Instagram pelo @leonardoagostini76. Obrigação natural imperfeita. Você já tinha ouvido falar dela? Já teve algum caso seu no seu escritório, quem já é formado? Você ouviu falar dela aqui na graduação, tá? Entendeu qual é o conteúdo? É isso que eu gostaria de passar para vocês. Um grande abraço e até a próxima!